Nós passamos quase 20 semanas pregando no livro de Efésios. Os 6 capítulos de Efésios nós cobrimos inteiro em mais ou menos 20 semanas. Então hoje nós começamos uma série nova aqui na igreja. Essa série serão 4 semanas e ela vai ser focada em generosidade. Nós colocamos o título dessa série como O Jeito Vida de Crescer. Nós falamos lá em janeiro que esse ano nós nos focaríamos em maturidade. E eu disse para vocês que coincidentemente, com todas as aspas do mundo, Deus também me deu essa palavra de maturidade no começo do ano, algo que eu precisava crescer. Maturidade tem a ver com crescimento. Todos nós queremos evoluir em todas as áreas da nossa vida. Isso é maturidade. E por isso nós colocamos o nome da série, O Jeito Vida de Crescer. Como nós vamos nos colocar diante da presença de Deus para ver o Senhor transformar as nossas vidas de dentro para fora. A ponto que eu creio que em dezembro nós vamos olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas em 2024 e nós vamos, com certeza, constatar que nós estamos mais maduros, que nós crescemos. Junto com essa série, O Jeito Vida de Crescer, nós também vamos ter uma campanha, que o pastor Antônio vai explicar daqui a pouco para vocês melhor o que é essa campanha, mas ela tem a ver com colocar em prática essa generosidade que nós vamos aprender nas 4 semanas que nós estaremos juntos aqui. Eu quero fazer um compromisso com você nas próximas 4 semanas. Na verdade, não é um compromisso para as próximas 4 semanas, é um compromisso para enquanto nós formos Vida Church. Nós não estamos tentando te convencer de nada. Te prometo. Nós não estamos tentando te manipular, te convencer, usar palavras, nada disso. O que a gente está tentando fazer aqui com todo o nosso coração é expor as Escrituras da forma como nós lemos, da forma como o Espírito Santo nos revela, e aí aquilo que você faz com essa semente que a gente planta, isso é entre você e Deus. Mas a nossa ideia aqui é apenas te ensinar. Então nós estamos empolgados para falar sobre generosidade, ensinar sobre generosidade, e eu particularmente estou bastante empolgado com a mensagem de hoje, porque eu já preguei essa mensagem aqui na vida. Que coisa esquisita, hein? Há exatamente 3 anos e 2 meses atrás, eu preguei essa mesma mensagem, essa aqui, eu só reformulei ela um pouquinho, aqui na vida. Enquanto eu orava pedindo para Deus uma palavra específica para hoje, eu voltava sempre para essa mesma mensagem, até uma hora que eu falei, Senhor, mas eu já preguei essa mensagem lá, os irmãos já sabem, os irmãos vão até falar, vou falar o que eu vou pregar. E aí Deus falou para mim assim, e desde quando você me obedece da primeira vez que eu falo com você? Aí eu falei, entendi. Então talvez bater na mesma tecla seja uma boa estratégia que Deus usa com a gente até a hora que a gente se rende. É ou não é? Então eu gostaria de poder falar de novo com você sobre isso. E eu não estou aqui tentando trazer algo novo para você. Eu estou aqui tentando te ensinar, te explicar, nos ensinar aquilo que eu vejo que o Senhor está me ensinando. E que o Senhor encontre os nossos corações abertos para receber. Amém? Então você que veio hoje pela primeira vez aqui, eu vi que tinha uns irmãos ali, eu vi que tinha um pessoal aqui, bem-vindo, você veio no dia certo. Nós vamos falar sobre o dízimo. Nós vamos falar sobre um assunto tabu na igreja, que é dinheiro. Mas eu me sinto muito à vontade de falar sobre dinheiro na igreja. Por que eu me sinto à vontade? Porque eu sinto a vontade de falar sobre tudo aquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia fala sobre dinheiro. A Bíblia fala sobre dinheiro no Antigo Testamento, Jesus falou sobre dinheiro, Paulo falou sobre dinheiro. Na verdade, um estudo recente mostra que se a gente fosse catalogar os sermões de Jesus, a cada 4 mensagens que Jesus pregou, uma tinha a ver com dinheiro. Então Jesus não somente pregou sobre dinheiro, mas pregou muito sobre dinheiro. E quando a gente fala sobre esse assunto, é sempre bom a gente pensar sobre o que é o certo a se fazer, quando a gente fala de dinheiro, Bíblia e dízimo. O que é o certo a se fazer? Mas eu gostaria de pegar esse pensamento do que é certo, que talvez seja um pensamento um pouco religioso, e esticar ele um pouco. Eu queria conversar com você não somente sobre o que é certo, mas sobre o que é certo ser feito da maneira certa. Isso é muito diferente. Muitas vezes nós fazemos o que é certo de maneira errada. Isso a gente vê inclusive na Bíblia, olha só. Na Bíblia a gente vê um versículo falando assim, pedi e
dar-se-vos-á. Então, o que é certo a se fazer, o que Deus espera que a gente faça é pedir. Então, isso é certo. Ao mesmo tempo, na Bíblia fala assim, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Então, pedir não é o suficiente. Pedir da maneira certa é o certo. Estão aqui comigo? Então, eu vejo que nós temos 3 tipos de pessoas quando a gente fala de dinheiro, Bíblia e dízimo. A primeira delas, Silas, é as pessoas que fazem errado. Ou elas não entenderam, ou elas ainda não submeteram, não se renderam, não querem obedecer, têm dificuldades em obedecer nessa área específica, e se você está nesse lugar, você não está sozinho. Ok? Essa não é uma área fácil de obedecer para a maior parte das pessoas. O segundo tipo de pessoa é a pessoa, Rafa, que faz o certo, mas do jeito errado. Então ela está fazendo o certo, mas do jeito errado. E o terceiro tipo de pessoa é a pessoa que faz o certo do jeito certo. E é isso que a gente está buscando. É nesse lugar que a gente quer caminhar. E eu vejo que a Bíblia vai ajudar a gente a falar sobre dinheiro, sobre Bíblia, mas também a fazer o certo da maneira certa. Vocês estão aqui comigo? Posso começar? Malaquias capítulo 3, por favor. Malaquias capítulo 3. Vocês viram que eu não tenho água no púlpito hoje? Foi por conta do desastre de semana passada, que eu me molhei inteiro. Então eu falei, não põe água, vou passar sede. Quem trouxe a Bíblia de papel? Aleluia, os irmãos da espada aí, uma espadada. Malaquias capítulo 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, eu não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Jesus, obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado pela tua igreja nessa noite. Obrigado pelos nossos corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem para colocar dentro de nós. Planta em nós, Jesus, as sementes da Tua palavra, Pai. Nós não estamos aqui para convencer ninguém a nada, mas a Tua palavra diz que é o Teu Espírito que convence sobre a verdade. Então que o Senhor, Jesus, Espírito Santo, possa trabalhar aqui nesse lugar, nos guiando às verdades da Tua palavra. Nós não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Malaquias é um livro muito querido do meu coração, é um dos meus livros favoritos da Bíblia. São 4 capítulos muito curtos, é o último livro do Antigo Testamento. E no ano de 2014 eu decidi fazer uma coisa maluca que eu nunca tinha feito antes e nunca fiz depois. Eu decidi usar o meu ano inteiro só para estudar Malaquias. Só. Eu não li mais nada além de Malaquias. Então eu li tantas vezes o livro de Malaquias em 2014 que eu quase decorei o livro de Malaquias. Tem tanta anotação aqui na minha Bíblia em Malaquias que quase não dá para ler o que está escrito, porque foi muito transformador para mim passar esse tempo. Mas basicamente Malaquias é uma sucessão de diálogos entre Deus e o povo através do profeta. Pelo menos 7 vezes Deus faz uma afirmação bem categórica e o povo fala assim, quê? O que o Senhor falou? Não entendi direito. E aí Deus vem com a cajadada. 7 vezes a mesma coisa, Tiago. Deus fala uma informação, o povo pergunta, tem certeza disso que o Senhor está falando? E aí Deus vem com a cajadada. Deixa eu te dar um exemplo. Lá no começo do livro, o livro começa assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio do profeta Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Essa é a afirmação. Aí o povo vem, em que o Senhor tem nos amado? Pergunta. E aí vem Deus e desce o cajado. No capítulo 2, por exemplo, Deus fala assim, vocês cobrem o meu altar com gemidos e lágrimas, mas eu não recebo
a oração de vocês. E vocês perguntam, por que o Senhor não recebe a nossa oração? E aí Deus vem com o cajado. Porque eu fui testemunha da aliança que tu fizeste com a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Então 7 vezes esse ritmo, essa cadência acontece no livro. Uma afirmação de Deus, uma pergunta do povo e uma cajadada de Deus. Aqui no texto que nós lemos, Malaquias capítulo 3, é a 7ª vez, portanto a última, que isso está acontecendo. E a afirmação que Deus faz é muito séria. É muito forte. Na verdade, talvez seja na Bíblia uma das afirmações mais fortes que Deus faz. Porque a afirmação de Deus é assim: vocês têm me roubado. Isso é forte. Vocês têm me roubado. E aí o que o povo fala? Em que nós temos te roubado? O povo faz a pergunta. Mas dessa vez, e talvez seja somente dessa vez, a pergunta que o povo faz com relação à afirmação de Deus faz sentido. Por que faz sentido, Kátia, essa pergunta? Porque é impossível roubar a Deus. Como que se rouba a Deus? Se Deus vira para você, Jesus, e fala, você está me roubando. A primeira pergunta que eu ia fazer é assim, mas como isso é possível? A palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Como que eu posso roubar? As riquezas que o Senhor tem, onde o Senhor está assentado, o lugar onde o Senhor existe, é um lugar intangível para mim, não faz parte da minha dimensão, não estamos na mesma realidade, então como que eu te roubo? Como que isso é possível, roubar a Deus? E aí Deus responde, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. O que é uma afirmação um tanto quanto curiosa da parte de Deus. Porque Deus não fala assim, vocês estão tomando algo de mim. Deus fala assim, vocês estão deixando de fazer algo, e ao deixar de fazer isso, vocês me roubam. Vocês tomam algo que pertence a mim. Dízimo e oferta no Antigo Testamento, para quem Deus está direcionando essa palavra, é algo muito comum, é algo muito corriqueiro. Então eles sabem da gravidade do que Deus está falando, e eles sabem o que Deus está querendo dizer para eles. E o que Deus está querendo dizer para eles é assim, se alguém rouba alguém, isso está intimamente relacionado, Kleber, com a apropriação indevida de propriedade. Isso é roubo. Então eu sei onde o Ulisses mora. Se eu for lá na casa do Ulisses e pegar alguma coisa e levar para minha casa, eu estou roubando uma propriedade que pertence a Ulisses. Roubo é quando eu tomo para mim algo que não é meu. Roubo é quando é uma propriedade que não me pertence e eu faço uma apropriação indevida. Então quando Deus fala para esse povo em Malaquias capítulo 3, a partir do 6, vocês estão me roubando, o que na verdade Deus está dizendo é assim, vocês estão tomando para vocês uma propriedade que é minha. Propriedade. É exatamente essa palavra. Vocês não estão apenas deixando de fazer algo que deveriam fazer. Vocês estão roubando uma propriedade minha. Vini, do que você está falando? Eu sei que é difícil entender. E deixa eu te explicar o porquê que é difícil entender. Porque culturalmente, propriedade para a gente é diferente do que para um judeu. O profeta Malaquias está falando com judeus aqui. Então quando Deus falou isso, os judeus entenderam exatamente o que Deus estava dizendo, mas para a gente fica um pouco confuso, Vini, como assim propriedade? E o que eu queria te falar nessa noite, para a gente começar a nossa conversa, realmente eu estou começando a nossa conversa, é assim, propriedade para um judeu tem a ver com uma palavra muito importante para a cultura deles, e a palavra é redenção. Você pode falar comigo? Redenção e propriedade estão linkadas. Redenção. Vini, me explica melhor o que você quer dizer com isso. Eu te explico com a nossa própria vida. A gente tem uma oportunidade incrível de ter uma experiência transcultural. Então, às vezes, eu estou imerso na cultura americana e eles estão fazendo uma coisa que eu falo assim, mano, o que esses caras estão fazendo? É tudo doido. E às vezes eu estou fazendo umas coisas que eu vejo meus amigos americanos olhando para mim e pensando assim, mano, o que ele está fazendo? Por quê? Porque culturalmente, às vezes o que eles fazem eu não entendo. E culturalmente, às vezes o que eu faço, eles não entendem. Deixa eu dar um exemplo para você.
Tem muitas pessoas aqui na igreja que falam inglês muito bem. Mas esses últimos tempos eu fui apresentado a umas palavras que eu falei, nem em inglês isso parece. A palavra kerfuffle, por exemplo. O que é isso, gente? Lollygag. Malarkey. Brouhaha. Isso é uma palavra em inglês. Brouhaha. O que é isso? Às vezes a gente não entende, porque não faz parte da nossa cultura. Faz parte de uma cultura que nós estamos tentando aprender, mas não faz parte da nossa. Minha chefe esses dias me ensinou uma palavra que eu amo, eu uso sempre que eu posso agora. Aprendi, tenho a oportunidade, eu uso, que é a palavra flabbergasted. Que palavra boa. Está no mesmo nível de discombobulated. Muito boas palavras. Se você não sabe o que é, vá atrás. Mas sabe por que você não sabe? Porque não faz parte da tua cultura. Estão aqui comigo? O contrário também é verdade. Tem coisas da nossa cultura que se eu for falar para um americano, ele vai coçar a cabeça. Deixa eu te dar um exemplo muito bom do que eu quero dizer com isso. É a famosa frase assim, ó. Desculpa qualquer coisa. Isso faz parte da nossa cultura. A gente sabe exatamente o que a gente quer dizer quando a gente fala isso, mas fala isso para um americano para você ver. Ele vai ficar assim, o que você quer dizer com isso? Como assim, desculpa? O que você fez? Não estou entendendo o que você está falando. Como assim, desculpa por qualquer coisa? Outra coisa da nossa cultura que não faz o menor sentido na cultura americana, amo essa também, é esse aqui, ó. Não repara a bagunça. O que é não repara a bagunça? Quando você fala não repara a bagunça, você está convidando a pessoa a reparar a bagunça para depois desreparar. Não é? Isso no mundo americano não faz o menor sentido. Faz parte da nossa cultura, não da cultura deles. Vocês estão aqui comigo? Esses dias meu pastor americano perguntou para mim assim, Vini, você gosta de cozinhar? Eu falei, gosto. Que é isso, um milagre? Brotou aqui? Com tampa, meu Deus, o Senhor é bom. Esses dias meu pastor americano falou assim, Vini, você gosta de cozinhar? Gosto. Mas o que você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhas longas, assim, demoradas, terapêuticas. Tá, mas o que você gosta de cozinhar? Aí eu falei para ele assim, o prato que eu mais gosto de fazer é feijoada. Aí o que você acha que ele respondeu? O que é isso? Aí eu falei para ele, é melhor você provar antes de eu te falar o que é. Come primeiro. Porque como é que a gente explica para alguém que não faz parte da cultura que feijoada é feijão preto, cozido com um monte de partes do animal que ninguém quer? Então é melhor você experimentar primeiro, depois eu te falo o que é. Mas o lance é que se eu falo feijoada aqui, todo mundo sabe o que é. Se eu for na minha igreja americana e falar feijoada, ninguém sabe o que é. Por quê? Porque faz parte da nossa cultura, não faz parte da cultura deles. É exatamente o que está acontecendo aqui em Malaquias 3. Porque quando Deus está falando, vocês estão me roubando propriedade, redenção, um judeu sabe o que é feijoada. Sabe exatamente o que Deus está falando. Eu e você, a gente não sabe. A gente entende mais ou menos. A gente entende malemar. Mas redenção, se eu fosse perguntar aqui, o que é redenção para você? Talvez alguém falaria assim, redenção é uma palavra diferente para salvação. Ou talvez o Deco me falaria assim, redenção é perdão de pecados. Ou o Guga me falaria assim, redenção é mudança de vida. E tudo isso está certo, mas são respostas superficiais daquilo que redenção significa para um judeu. Vocês estão aqui comigo? Então o que eu queria fazer com você, antes da gente voltar para dízimo, antes da gente voltar para dinheiro? Eu queria te explicar um conceito de propriedade e redenção. Porque se a gente entender o que Deus quis dizer com propriedade e redenção aqui em Malaquias 3, eu acho que isso vai ajudar a gente a entender o que Deus quer dizer com vocês estão me roubando. A lei de Moisés, Antigo Testamento, ela foi dada para ajudar aquele povo a viver em sociedade. E a lei tinha 3 partes. A primeira parte são os mandamentos, que são resumidos basicamente no que a gente conhece como os 10 mandamentos. Você conhece bem isso. A segunda parte da lei é a lei religiosa daquela nação. Então, como aquela nação tinha que sacrificar, os diferentes tipos de sacrifício, como que eram as roupas, parte da lei religiosa. E a terceira parte da lei é a lei civil. O que é a lei civil? É assim, gente, são milhões de israelitas. Como que a gente vai fazer para conviver um com o outro? É mó treta isso. Então a lei civil era como que a gente vai viver em sociedade.
Esse povo de Malaquias, eles viviam debaixo da lei mosaica. Então eles estão obedecendo a lei. Uma parte da lei civil, que é muito severa no Antigo Testamento, diz assim: você, judeu, povo de Deus, você não pode dever dinheiro. Porque se você a consequência de você dever dinheiro é muito séria. É muito dura. Então, para a gente viver bem em sociedade, você não pode dever dinheiro, senão as consequências são duras. Para você entender o que eu quero te dizer com um pouco mais de clareza, eu preciso da ajuda de 2 pessoas aqui comigo. E aí vou fazer uma coisa aqui com você, e aí você vai entender o que eu quero dizer. Na verdade, não o que mas o que a Bíblia diz, quais são as consequências para pessoas que devem dinheiro no Antigo Testamento. Pode ser? Ricardo, vem cá, por favor. Dani, você pode vir aqui, por favor? Amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Ricardo e pastora Dani. Tá, qual de vocês 2 quer ser o israelita mais rico? Quero ser rico. Então, por favor, desse lado. Ricardo, desse lado. Estão aqui comigo? Estão comigo? Antigo Testamento, somos todos judeus, tá? Estamos morando aonde? Em Winter Park, ali perto, Winter Garden, ali perto do Sinai, tá? Estamos ali. Eu tive uma ideia, sou judeu. Minha ideia é o seguinte: eu vou ficar rico minerando bitcoins. Aqui no deserto do Sinai, há 1500 anos atrás. Sei fazer, manjo de blockchain, tenho a expertise, a internet aqui do Sinai é top, vou minerar Bitcoin. Eu só não tenho o faz-me rir para começar essa empreitada. Mas adivinha quem tem? Então eu chego no Ricardo e falo, Rick, que combina com tic. Ricardo, tive essa ideia, queria minerar Bitcoin, sei fazer, pode confiar em mim, vai dar certo, eu só não tenho dinheiro, eu preciso comprar placa de vídeo. Já ouviu falar desse negócio de Bitcoin? Não temos tempo para isso. Mas eu sei fazer, preciso de dinheiro. Você me empresta 100, eu vou minerar, em 6 meses eu te devolvo 150. É um bom negócio? Topou? Beleza? Vou fechar negócio com o Ricardo. O negócio está fechado. No Antigo Testamento, ninguém assinava contrato. Não existia isso. O que eles faziam? Eles iam até os anciãos da cidade, que nesse caso vai ser o Tiago, nosso ancião da cidade. E eles faziam um compromisso na frente do ancião, que era para provar, ok, fizeram um compromisso. Top, em 6 meses eu vou devolver 150 para o Ricardo. Mas, gente, deu errado. A internet não funcionou. Teve furacão, Milton, lá no deserto do Sinai. As placas de vídeo que eu tinha não funcionavam direito. Comprei placa na Shein e veio tudo quebrado. Deu errado. E agora passou os 6 meses e eu não tenho os 150 para dar para o Ricardo. Eu tenho 80. Eu vou chegar no Ricardo e vou falar assim, Ricardo, eu não tenho 150, eu tenho 80. Aí o Ricardo vai falar para mim assim, mas você não pode me dever dinheiro. Porque a lei de Moisés fala que você não pode dever dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar a minha água com tampa para o Ricardo. Eu vou dar o meu sermão para o Ricardo. Eu vou dar a minha Bíblia para o Ricardo. E agora eu paguei 100. E o Ricardo vai falar para mim, mas falta 50. Era 150. Eu não tenho mais como pagar para o Ricardo. Eu dei tudo o que eu tinha. Eu dei as minhas posses para o Ricardo. A Bíblia fala em Êxodo 21, que nessa situação, eu e minha família, nós nos tornamos escravos do Ricardo. Por 7 anos. Olha que dureza. Você achando que os juros do cartão de crédito que era ruim. É ruim também. Mas 7 anos eu fico escravo do Ricardo, e aí depois de 7 anos eu estou livre dessa dívida. Olha que duro. Mas existe uma situação pior. A situação pior é caso o Ricardo não seja judeu. Eu sou judeu e o Ricardo é edomita. Inclusive super cara de edomita. Nesse caso,
Eu dou para o Ricardo tudo que eu tenho e eu me torno escravo do Ricardo até o próximo ano do jubileu, que acontece de 50 em 50 anos. Então, se o último ano do jubileu faz 15 anos que aconteceu, eu sou escravo do Ricardo pelos próximos 35. Você entendeu o quanto é duro isso? Eu estou tentando te explicar. Posso ter de volta? Obrigado, querido. Estou tentando explicar para você o conceito de propriedade no Antigo Testamento. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, agora está submetido ao Ricardo, ou por 7, ou até o próximo ano do jubileu. Só tem mais uma saída para mim, um jeito só. E isso está escrito lá em Levítico, no capítulo 25, no versículo 25. A Bíblia fala que se houver um resgatador, e essa é a palavra, um resgatador, que seja meu parente, então ela precisa ser da minha família, que possa chegar até o Ricardo e pagar a minha dívida. Essa é a única outra sugestão que tem para mim. É eu achar um parente rico, família, que vai lá no Ricardo e vai pagar os 150 para o Ricardo. E quando ela faz isso, eu estou livre do Ricardo, mas eu passo a ser propriedade do meu resgatador. Olha que coisa interessante. Essa transação para ela não é interessante. Por que não é? Porque o dinheiro é dela, está investido em ações do não sei do que. Ela não precisa pegar esse dinheiro para pagar essa dívida. Isso aqui é um ato de misericórdia. Isso é um ato de graça. Mas é muito importante pensar que quando o resgatador vem e resgata, eu não estou livre da dívida. A minha dívida é paga pelo meu resgatador, mas aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho, agora passa para as mãos do resgatador. Aí você vai falar para mim assim, Vini, mas é a mesma coisa. Não, não é. É muito diferente, porque aqui eu sou escravo. Aqui eu sou família. Aqui é uma relação de senhorio e servo. Aqui é paternidade. Aqui é redenção. Aqui é família. Obrigado, vocês dois. Antigo Testamento. É assim que o povo de Malaquias vivia. Sabe qual que é o problema? E aí eu preciso que você se segure na cadeira. O problema é que eu e você, nós temos uma dívida que ninguém pode pagar. Ela não é uma dívida de $150. Ela não tem a ver com bitcoins. Ela é uma dívida espiritual. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19, eu me torno escravo daquele que me vence. A minha carne me tenta, as circunstâncias ao meu redor me tentam, o diabo vem e me tenta, e eventualmente eu erro, eu peco, eu tropeço, eu erro o alvo, eu peco, eu erro, eu desagrado a Deus, eu faço uma dívida que não tem como eu pagar, é uma dívida impagável, é muito caro. Não tem como eu pagar. A teologia vai me falar que tem 3 tipos de pecado. O primeiro é a natureza do pecado, é eu nascer com uma natureza pecaminosa. A segunda é o ato do pecado, é quando eu vou e cometo o pecado, minto, faço qualquer coisa. O terceiro é a prática do pecado, é quando eu não consigo mais parar de pecar, eu estou num ciclo vicioso. As 3 partes do pecado, seja natureza, seja ato ou seja prática, é uma dívida que eu não consigo pagar. Não tem como, e deixa eu falar para você uma coisa, a Dani também não pode pagar a minha dívida. Sabe por quê? Porque a Dani tem a dívida dela. Todos nós temos uma. Você não pode pagar a minha porque você tem a sua. Não é possível, não tem como resolver essa situação. Somente uma pessoa podia pagar a minha dívida, e uma pessoa somente. Olha só o que a Bíblia fala no Salmo 49.
Se você puder abrir sua Bíblia lá comigo, Salmo 49. No versículo 7, a Bíblia fala assim: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ninguém pode pagar para Deus o meu resgate, porque ninguém está sem dívida. E aí vem Deus e manda Jesus para a terra. E é por isso que Jesus tinha que nascer de mulher. Porque lembra, o resgatador tem que ser família. Nasceu descendente de Abraão, descendente de Davi, meu e seu descendente pela fé. Ele, sendo minha família, decidiu viver uma vida sem pecado. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Imagina as tentações que você passa. Imagina o quão difícil é viver sem pecar. Imagina o quão você se esforça para tentar isso. Jesus passou por tudo isso. E Jesus escolheu não pecar sendo homem. Jesus não fez a dívida que eu e você fizemos para que Ele pudesse pagar a minha e a sua dívida. Jesus é o meu resgatador. Agora, Jesus morto naquela cruz, levando os meus e os seus pecados, Kátia, Ele passa a ser o meu resgatador, Ele passa a ser o meu redentor. Portanto, eu não estou mais escravo da minha dívida. Eu fui comprado de volta para Deus. Não somente aquilo que eu sou, mas também aquilo que eu tenho. Colossenses, no capítulo 2, Paulo vai explorar essa ideia com genialidade. Se você puder abrir lá. Colossenses, no capítulo 2. Paulo vai falar assim. Colossenses 2. A partir do 14, Paulo vai falar assim. Do 13, Paulo vai falar assim. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, portanto a dívida que eu e você não temos como pagar, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Ele removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. A Bíblia fala que Jesus, quando morreu na cruz, pagou a minha e a sua dívida, pegou esse escrito de dívida, cravou na cruz, e não somente isso, Ele despojou principados e potestades. Sabe o que é despojar? Quando um exército lutava contra o outro, o exército vencedor, quando vencia o outro exército, pegava todos os bens que ele tinha. Então Jesus na cruz não somente cancelou a dívida que você e eu tínhamos, a dívida do pecado, não somente nos tornou o nosso resgatador, mas Jesus também despojou os principados e potestades, tomou de volta para Deus você e o que você tem. Portanto, você precisa entender. E talvez, na minha opinião, essa seja o conceito mais poderoso da teologia. Deus é o dono e você é a propriedade. É uma transação comercial. Por isso que quando Jesus lá na cruz terminou de fazer o que Ele tinha que fazer, a penúltima palavra dele foi essa aqui, ó. Tetelestai. Jesus brada, tetelestai. Você sabe o que significa tetelestai? Está consumado, está pago, comprei, de volta para Deus. A todos aqueles que estavam em dívida, todos aqueles que eram escravos do pecado, todos aqueles que não tinham mais poder de si mesmos, eu comprei eles de volta, e agora eles não são mais escravos, agora eles são família. Tetelestai. Está pago, é transação comercial. Quando eu olho para você, eu não vejo um código de barras, mas eu vejo o sangue poderoso de Jesus sobre a sua vida. Ele te resgatou do poder do pecado, te transportou para o reino de luz do Senhor, não somente quem você é, mas tudo que você tem.
É por isso que Paulo, no capítulo 8 de Romanos, vai dizer brilhantemente assim: Deus não nos deu espírito de escravidão, mas nos deu espírito de adoção. É meu resgatador me enxertando na família de Deus. É o meu redentor me tirando de uma posição de escravo para me trazer para uma posição de família. Portanto, eu queria terminar com o meu primeiro ponto dessa noite, dizendo para você assim: se você entendeu que Ele é o seu resgatador, o seu redentor, você também entendeu, eu não sou meu, eu sou dele, eu pertenço a Ele, Ele me comprou para Ele, eu não sou meu. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, somos casados, para sempre vamos viver juntos. Eu tenho uma responsabilidade para com ela e ela para comigo, mas a minha esposa não é minha, a minha esposa é de Deus. Deus nos presenteou com uma menina linda, meio chinesa, meio brasileira, meio americana, sei lá. E nós temos a responsabilidade de cuidar dela. Nesse momento da nossa vida, a nossa vocação é fazer com que ela sobreviva e cresça forte em maturidade, mas a Serena não é minha. A Serena é de Deus. O resgatador me comprou e te comprou. Você não é teu. E isso me traz tanta paz, meu querido, para o meu coração, porque eu sei que Deus cuida do que é dele. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Você que trouxe a Bíblia de papel, esse livro você sabe onde está, né? Apocalipse, capítulo 5, eu adoro esse texto, eu acho ele muito poderoso. Apocalipse, capítulo 5, no versículo 9, diz assim: e eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque tu foste morto e com o teu sangue compraste. Com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. Jesus te comprou, é uma transação comercial, você é propriedade, você pertence a Ele, e não somente você, pessoas de todas as tribos, povos e nações, todos aqueles que reconhecem assim: eu tinha uma dívida, mas hoje eu tenho Redentor. Redenção. Só mais um texto para ficar isso cravado no nosso coração. 1 de Pedro, vira aí. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro 2,9, um texto que a gente conhece bem, a Bíblia diz assim: vós, porém, sois. Olha lá, a Bíblia vai dizer o que você é. Não é a sociedade, não é o Instagram, não é o seu influencer, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu esposo, não é seu chefe, não é seu trabalho. Nenhum desses estão dizendo quem você é. É a Bíblia dizendo quem você é. E ela fala assim: vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a quem? Quem é seu dono? O seu resgatador, meu irmão. Você não é seu. A segunda coisa que nós temos que entender nessa noite é que nada do que eu tenho é meu. Não é apenas que eu não sou meu. É nada do que eu tenho é meu. Porque foi Ele quem comprou. Então, pertence a Ele. Quando eu estava no terceiro colegial, o pessoal da minha escola falava assim para mim. Eu era o único crente da minha sala e eles falavam assim: mas esse negócio de dar 10% para Deus, hein? E eu falava assim: mas não existe isso. Não, esse negócio de dízimo, aí todas as igrejas falam que tem que dar 10%, e eu falava assim: não, gente, não existe isso. Mas como não? A gente ouve falar, não tem esse negócio de dízimo de 10%? Não, gente, não existe isso. Então você não dá 10% para Deus? Não, eu não dou 10% para Deus. Eu dou tudo para Deus, porque tudo já é de Deus.
Não é apenas 10% do meu casamento, 10% do meu filho, 10% do meu tempo, 10% do meu talento, 10% do meu dinheiro. Tudo aquilo que eu tenho a ilusão que é meu, ou que o Senhor me dá o privilégio e a graça de administrar, na verdade já pertence a Ele. Então não é dar a Deus 10%. É tudo. Tudo é dele. Uma vez, Catherine Kuhlman, que foi uma grande pregadora aqui nos Estados Unidos, alguém perguntou, depois de um culto cheio de milagres, alguém perguntou para ela assim: Catherine, custa muito viver essa vida que você vive? O teu ministério é acompanhado de milagres e prodígios e maravilhas. O quanto custa de sacrifício para você viver essa vida? Custa muito? E ela respondeu assim: não, minha filha, não custa muito. Custa tudo. Eu pertenço a Deus. E tudo aquilo que eu tenho pertence a Deus. E quando você entende essa realidade de redenção, você começa a inverter o jogo e entender que, na verdade, dízimo não é Deus pedindo que você entregue 10% do que é teu para Ele. É Deus deixando com que você viva com 90% do que é dele. É uma troca de mentalidade. Há muitos anos atrás, alguém me procurou lá na Bíblia da Paz, perguntando assim: Vini, eu tenho um problemaço com dízimo, eu não consigo, porque duas coisas. Um, eu não consigo entender que dízimo faz parte do Novo Testamento. Dois, eu não sei o que a igreja faz com o dinheiro. Então é uma treta. Eu falei para ele: deixa eu te falar uma coisa, esses dois motivos seus aí, a gente pode conversar sobre eles, mas eu não acho realmente que o seu problema tem a ver com dízimo no Novo Testamento ou com o que a igreja faz com o dinheiro. Eu acho que o seu problema é que você ainda não entendeu que você tinha uma dívida que você não podia pagar e alguém pagou no teu lugar. Portanto, é tudo dele. Tudo. Tudo dele. O meu carro é dele, as minhas roupas são dele, a minha família é dele, o meu tempo é dele, os bens com os quais ele me abençoa, tudo pertence a ele. Porque se a gente for bem sincero com a gente mesmo, os 10% que você não dá para Deus, ele vai para outro lugar. Ou ele fica no Publix, ou ele fica no 7-Eleven, ou ele fica no McDonald's, ou ele fica na Pie Faction, ou ele fica no Fogo de Chão, ou ele fica na Zara. Em algum lugar ele fica. O problema não é dar os 10%, o problema é colocar o seu resgatador como prioridade. Esse é o problema. O meu amigo falou: não, mas o problema é que não sei se tem dízimo no Novo Testamento. Como assim não sabe se tem dízimo no Novo Testamento? Não é uma questão de estar escrito no Novo Testamento, trazei os dízimos. É uma questão de você entender o que Jesus fez por você na cruz. E a sua resposta para ele qual que é? No Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, é assim: trazei os dízimos. Dízimo significa 10%. A casa, a igreja. Mas no Novo Testamento, a barra só sobe, meu irmão. Paulo não fala mais sobre 10%. O que Paulo fala assim: agora que você entendeu que você tem um resgatador, dê com liberalidade. 10% é coisa do passado. Agora que você entendeu redenção, é tudo. E é não somente dar com liberalidade, mas é dar com alegria. Mas como não seria assim, Silas? Só se você esquece que, na verdade, você tinha uma dívida que ninguém podia pagar. Alguém pagou por você, tudo é dele, ele deixa você viver com tudo, e ele só pede para que você obedeça em 10%. Eu tinha que estar soltando rojão de alegria. Não, Vini, mas eu não sei o que a igreja faz com o meu dinheiro. Vamos pensar que isso seja uma verdade. Não é uma verdade aqui nessa igreja. É uma verdade em algumas outras igrejas, mas aqui não. Nós somos bastante transparentes em como nós administramos o dinheiro. De tempos em tempos temos uma prestação de contas para a igreja inteira. E se você quiser mais detalhes, nós não temos nenhum problema em falar para você para onde vai o dinheiro. Mas eu sinceramente não acho que o problema é falta de transparência para onde vai o dinheiro. Porque pensa aqui comigo, se você frequenta uma igreja e você coloca na responsabilidade dessa igreja e dos pastores dessa igreja guiar o seu espiritual até você chegar na vida eterna, se você coloca a tua salvação ou a perseverança da tua salvação no ensino dos líderes da tua igreja, dos pastores da sua igreja, das atividades da sua igreja, você tem coragem de colocar a tua mão, a tua vida na mão deles, que tem a ver com a vida eterna e não 10% do que você ganha? Não acho que esse seja o problema. Eu acho que o problema é falta de entendimento de redenção. Agora, disclaimer.
Tem um monte de igreja que não lida com dízimos e ofertas da maneira correta. Isso é o problema deles com Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. Então, é responsabilidade tua de obedecer o que a Escritura fala. E entregar. E é responsabilidade da igreja de ser um bom mordomo. E se a igreja não é, de Deus ninguém zomba. Vocês estão aqui comigo? Agora, eu não tento ser um bom marido porque o Tiago é um bom marido. Eu tento ser um bom marido porque é isso que minha esposa merece. E é assim que eu me posiciono com relação ao dízimo. Em terceiro lugar, eu preciso entender que se eu tenho um Redentor, Ele é o Senhor e eu sou o mordomo. Isso é muito bom. Porque mesmo tudo pertencendo ao meu resgatador, Ele ainda me dá a chance de administrar as coisas que é dele. Isso não é legal? Aí Ele fala que eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro. Gosta de moda? Vou te dar uns negocinhos. As irmãs, pentecostal. Deus nos coloca na posição de mordomia, mas nunca na posição de dono. Dono é Ele. Em algum lugar na nossa teologia, a gente achou que isso aqui é meu, ó. Isso aqui é meu, então eu não divido, eu não toco, é meu. E Deus está assim, gente, espera um pouquinho, você é só um administrador daquilo que é meu. Aliás, o convite da salvação é exatamente esse, não é? Romanos 10. Aquele que confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Salvação tem a ver com reconhecimento de senhorio. Se Ele é o Senhor, eu sou o mordomo. Não é meu, é dele. Agora, você já imaginou servir a um Senhor a sua vida inteira, sendo que tudo o que Ele tem é dele e não teu, e Ele vira para você e fala assim, pode ficar com 90% do que é meu. Ele é muito bom. E por último, eu quero terminar assim, voltando para Malaquias no capítulo 3, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas? Propriedade. Vocês não entenderam ainda o conceito de redenção? Vocês não entenderam que eu comprei vocês para Deus? Então o dízimo, os 10%, vai ser para vocês um lembrete. O dízimo é para vocês lembrarem as suas posições. Qual posição, Vini? A posição de que eu sou resgatado. Eu sou redimido. Olha para mim. Não tem dívida nenhuma aqui. A minha dívida foi paga pelo meu Redentor. E hoje, com o meu coração cheio de gratidão, eu dou para Ele o que é dele. Várias vezes na Bíblia nós vemos Deus encorajando o povo a fazer altar. Depois que sair dali, faz um altar. E quando você olhar para esse altar, você vai se lembrar. O que nós fizemos aqui, a ceia. O que é a ceia? É um lembrete. Nós estamos participando juntos para lembrar. Olha o que Jesus fez para a gente. Sabe o que é o dízimo? É um lembrete para você se lembrar que você tem um resgatador e que não tem mais dívida nenhuma sobre você. Mas tudo é dele. Pertence a ele. Quantos aqui gostariam de ter um casamento extremamente bem-sucedido e cada dia mais feliz? Quantos? Você tem coragem de submeter o seu casamento para Jesus? Quantos querem ser bons pais e criar bons filhos? Você tem coragem de submeter os seus filhos a Jesus? Quantos querem usar seus talentos para a expansão do reino de Deus? Levanta assim. Você tem coragem de submeter os seus talentos para Jesus? Por que o nosso dinheiro a gente não tem? Por que no ano da maturidade a gente quer crescer em todas as áreas, mas essa aqui eu vou controlar? Essa aqui eu vou fingir que eu sou o dono. Essa aqui, Deus tem acesso a tudo, menos aqui. Menos a minha conta bancária. Meu irmão, Ele é o dono. Você é o mordomo. E Ele te permite administrar para a glória dEle. Portanto, vou terminar assim. O momento do dízimo e da oferta não é um momento de protesto. Não é assim, ai que saco. Esse dinheiro eu queria usar para outra coisa. Eu não acredito que tem que fazer isso.
Lá vem de novo, olha lá, vai tocar 2 louvores, vai ter o Acontece na Vida, depois vai vir alguém falando o dízimo das ofertas, eu não acredito. O momento do dízimo da oferta não é um momento de protesto. O momento do dízimo da oferta é um momento de celebração, de gratidão. Porque se não fosse por Jesus, você teria uma dívida para sempre e você não tem como pagar. Ele pagou a sua dívida, te deu bens para você administrar e pede apenas que você se lembre disso, retornando para Ele o que já é dele. É um momento de alegria. Porque como não poderia ser? Fazer o certo é dizimar e ofertar. Da maneira certa é entendendo que você tem um resgatador. Fazer o certo é dizimar e ofertar. Da maneira certa, não é porque você quer ser abençoado, porque Deus vai abrir as janelas dos céus. Isso vai acontecer, mas apenas como consequência de você ter entendido que você tem um Redentor. Dizimar e ofertar é o certo. Da maneira certa, eu estou fazendo porque eu tenho medo de ser amaldiçoado. Dizimar é o certo. Da maneira certa, é entendendo que você tinha uma dívida que não tinha como pagar. Mas Ele pagou por você. Portanto, você não é teu, o que você tem não é teu, Ele é o Senhor e você é o mordomo, e o seu dízimo é apenas um lembrete para você. Obrigado, Jesus, por ter pago a minha dívida na cruz. Está aqui o meu dinheiro, meus 10%, a minha vida, meu casamento, meus estudos, meu futuro, meus planos, é tudo teu. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Vocês entendem que essa mensagem é bíblica? Não tem como a gente terminar uma palavra dessa sem eu te encorajar. Nós vamos ofertar e dizimar a casa de Deus agora. Não como protesto. Agora deixa eu te falar uma coisa, você não é obrigado a dar nada aqui. Fala para o irmão do seu lado, por favor, para ele entender. Você não é obrigado. Nada. Mas você também não é obrigado a adorar, você também não é obrigado a jejuar, você também não é obrigado a ler a Bíblia, você também não é obrigado a vir na igreja, você também não é obrigado a tratar a sua esposa bem. Ninguém te força a fazer isso. Você faz porque você sabe que são consequências boas. Você não precisa dar. Mas se você entendeu quem é o teu resgatador e você quer dar um passo em direção a essa obediência, talvez hoje chegou a sua hora. Talvez não é o que eu estou falando, é o Espírito Santo falando dentro de você assim, entendi. Como que essa ficha não tinha caído antes? E você está pronto? Ótimo. E talvez você está pronto assim, Vini, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não quero. Tudo bem, deixa eu te falar, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim. Nós lutamos com isso. É uma área difícil de submeter. Mas Ele é Senhor. Ele tem acesso a tudo. Então se você está pronto nessa tarde, nessa noite, se você entendeu e você quer fazer a coisa certa da maneira certa, existem 4 formas, você sabe, de cor. Tem o Zelle, tem um envelope aí na sua cadeira, tem a maquininha lá no fundo e tem um aplicativo. Isso é para você que entende. Para você que não entende, nós vamos orar para que o Senhor te revele cada vez mais a importância de entender que Ele é resgatador. Eu não queria que você saísse daqui entendendo assim, o Vini pregou sobre dízimo. Eu queria que você saísse daqui entendendo assim, o Vini pregou sobre resgate. Sobre resgate de propriedade. E eu pertenço a Deus.